Olá, professor Victor, e você resolvendo equações exponenciais. E não só resolvendo, mas aprendendo e expandindo conhecimentos em relação a elas, ok? Vamos lá? Antes de começar, só quero perguntar uma coisa. Vez ou outra você fica se queixando? Hã? Se queixando? Hã? É isso? Fica? Eu quero te falar o seguinte, ó, eu sei que você clicou para ver essa resolução e você vai ver. Só quero te dizer uma coisa. Como é que estão os seus estudos? Como é que estão os seus estudos? Como é que está o seu descanso? E como é que está a sua diversão, o seu entretenimento, o seu relaxamento, tá? Ó, esses 3 pilares são muito importantes. Eu estou falando isso porque eu tenho mais de 30 anos de experiência e eu já acompanhei milhares de alunos que prestaram vestibular, que prestaram concursos públicos, que fizeram provas dificílimas. Então é assim, ó, não adianta você estudar demais, dormir pouco e se divertir pouco, juro. Os resultados não vão acompanhar esse estudo que você faz acima desses outros 2 pilares importantíssimos. Você precisa equilibrar esses pilares. Estudar, descansar, porque cada vez que você coloca conceitos difíceis no seu cérebro, ele precisa se reorganizar, ele precisa alocar essas informações nos lugares adequados. Se você não dá tempo para que o cérebro faça isso, aquele estudo que você fez não repercute ou não se torna um conhecimento efetivo. Tá bom? É sério. Dê atenção para isso. Eu sei que você é jovem, tem energia de sobra. Mas respeita o teu corpo, respeita você. Estude, descanse e divirta-se, tá? E vem comigo, vem comigo. Essa questão é uma questão que está muito acima da média. É uma questão de segunda fase, tem 2 itens só. O primeiro item é um item tranquilo, o segundo item é um item complicado, tá certo? É assim, ó, conceitos que você vai ter que aprender e apreender para resolver essa questão. Você vai ter que saber resolver a equação de segundo grau, ok? Olha aí, você tem que estar com a fórmula resolutiva fresca na mente. Sabendo resolver a equação de segundo grau, você precisa saber como é que o delta gera respostas, ok? Delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Você precisa trabalhar com soma e produto. Você precisa estar com eles frescos na cabeça. Você precisa saber, olha só, esses 6 gráficos aqui de parábolas, tá? Quando é que as parábolas têm 2 raízes, uma raiz dupla ou nenhuma raiz real, com cavidades, ok? Fica ligado nisso. E você precisa saber, para resolver essa questão, saber como é que funciona o gráfico de uma exponencial simples. Tá? Dá uma olhadinha no gráfico dessa exponencial. Todos esses conceitos, eles montam o quebra-cabeça dessa questão. Nós vamos juntar esses conceitos e delinear o quebra-cabeça, desmontar esse enigma e chegar na resposta. Ai, que legal! Vem. Ó, texto da questão é esse. No primeiro item, você vai igualar esse f de x a 0, trocar o m por menos 4 e resolver. Segundo item, você vai igualar o f de x a m mais 1 e vai impor que não haja soluções reais, tá certo? Beleza? Essa questão, ela pede um negócio meio desconexo, né? Não quer soluções reais. Então vamos lá, eu vou igualar o f de x a 0, vou colocar aqui, ó, item A, ó, vou igualar o f de x a 0 e vou trocar o m por menos 4. Aqui eu já vou tomar uma iniciativa de pegar esse 3 que está elevado a 2x mais 1 e escrever como 3 elevado a 2x vezes 3 a primeira. Lembra, ó, se eu conservar a base, eu somo os expoentes. Eu saio daqui para lá, tá certo? Ok? Troco o m por menos 4, então menos 4 que multiplica 3 elevado a x mais 1. Tá aqui. Legal? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Não sei se você percebeu. Esse 3 elevado a 2x, olha como é que eu vou reescrevê-lo. Ó, isso aqui vai ser equivalente a... Eu vou jogar o 0 para lá, né? 3 elevado a 2x, ele pode ser reescrito assim, ó. 3 elevado a x ao quadrado, tá? Ó, eu vou colocar aqui esse cara escrito assim, certo? Quando eu tenho 3 elevado a x ao quadrado, a ideia é multiplicar esses 2 caras e chegar nesse formato, tá bom? Por que eu reescrevi desse jeito e não deixei assim? Porque aqui eu tenho o 3 elevado a x ao quadrado.
Aqui eu tenho 3 elevado a x sem quadrado. Percebeu que o formato que apareceu foi de uma equação de segundo grau? Percebeu? Tranquilo? É claro, eu poderia ter reescrito esse 3 elevado a 2x como 3 ao quadrado elevado a x. Mas aí não iria me dar o formato de equação de segundo grau que eu quero. Tá bom? Certo? Esse 3 elevado a x ao quadrado está aqui próximo do 3, né? Acompanhado pelo 3. Então, eu vou até colocar aqui na frente, vai. Vou trocar a posição dos dois para já deixar essa expressão montada, né? Menos 4 vezes 3 elevado a x mais 1, que é igual a 0. Então, ó, eu sei que a incógnita é x, mas o formato de equação de segundo grau aparece quando eu penso no 3 elevado a x como elemento que eu vou descobrir. Se você quiser, você pode até trocar esse 3 elevado a x por uma outra letra, por um t, por um y, e resolver a equação de segundo grau. Mas eu já vou usar o 3 elevado a x como elemento que eu vou descobrir, e eu vou escrever assim, ó. 3 elevado a x é igual a... E vou usar a fórmula resolutiva, tá bom? Tudo bem? Vou usar a fórmula resolutiva. Ah, você nem calculou o delta antes? Não, eu vou calcular aqui tudo junto. Fazer um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Então vamos lá, ó. O oposto de b aqui é o oposto de menos 4, mais ou menos raiz quadrada de... esse menos 4 ao quadrado, né? B ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes o C, que é 1. Tá aqui, beleza? Isso dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 3. Legal? Gostou? Aqui vai ficar 4, mais ou menos, 16 menos 12. Então, aqui dentro você vai ter 4, olha que delta bonitinho, 4. Então, quanto que vai dar esse treco aqui? The track, o treco. 3 elevado a x vai ser igual 4, mais ou menos, 2, que é a raiz de 4, né? Tudo sobre, ou sobre, né? 2 vezes 3, que é 6. Uau! Ah, aqui você vai ter dois valores, vamos reescrevê-los aqui do lado. Ó. Então, 4 mais 2, 6, sobre 6, 1. Então, o 3 elevado a x pode ser igual a 1, ou 4 menos 2, 2 dividido por 6, dá 2 sobre 6, ou seja, 1/3. 3 elevado a x é igual a 1/3. Fácil. Se o 3 elevado a x é 1, ora, eu posso pensar no 3 elevado a x como 3 elevado a 0. E daí eu te digo que o x vale 0. 1 é um número muito fofo, não é? Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, você pode usar a base que você quiser. Tá bom? Ou então você já pode dizer, né? Quem que eleva o 3 para dar 1? O 0, né? Você pode deixar pronto isso aqui. Mesma coisa aqui, ó. Que número que eu coloco aqui, elevando esse 3, para ele virar 1/3? Menos 1, né? Ou, então você escreve assim, né? Que o 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 1. Ou seja, o x é menos 1. Beleza? Então, resolvemos o item A, né? Ó, as respostas são x igual a 0 ou x igual a menos 1. Beleza? Tudo bem? Gostou? Gostou? Ah, Vitor, o item A não é tão complicado. Não, o item A não é tão complicado, não. Ele é um item tranquilo. Você trabalhou com delta. Desculpa, trabalhou com delta. Trabalhou com a fórmula resolutiva. Eu nem calculei o delta antes, tá certo? E acho que a composição aqui dos dados foi de boa, né? Vamos ver o que acontece no item B. Eu vou igualar f de x a m mais 1 e eu vou impor que não tenha raízes reais. É isso? Ó, então, item B, vou pegar essa expressão, 3 elevado a 2x vezes 3 a primeira, mais m, que multiplica o 3 elevado a x, mais 1, isso aqui é igual a m mais 1. Ok? Ó. Beleza?
vou passar o m para lá, e daí eu vou ficar com, ó, eu já vou mexer nesse cara do jeito que eu mexi daquele lado, ou no item A, já vou colocar o 3 aqui multiplicando, então, ó, a expressão vai ficar muito parecida, vai ficar 3, que é esse aqui, vezes o 3 elevado a x, que está ao quadrado, mais m vezes 3 elevado a x, menos m igual a zero. Tudo bem? Ai, ai, ai. Agora eu preciso calcular o delta antes, porque eu tenho um m e eu preciso impedir, a partir do m, ou dos valores de m, que essa equação tenha respostas, que tenha x pertencentes a reais, ok? Então, eu vou calcular o delta e vou impor uma condição. Vamos ver o que acontece, tá? Ó, então, o delta vai ser igual menos, ou melhor, desculpa, b ao quadrado, né? Que é o m ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes menos m. Ok? Então, delta vai ser m ao quadrado, mais 12m. Mais 12m. Ok? Qual é a condição para que você não tenha raízes reais? O delta tem que ser negativo, ok? Se ele for maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas. Se ele for igual a zero, eu vou ter uma raiz dupla, tá certo? É claro que essas raízes, elas vão aparecer como igualdade para o 3 elevado a x. Então, há que se pensar que... Será que todas as raízes que eu vou obter serão válidas? Não sei, eu nem estou pensando nisso agora. Mas o que eu quero, nesse momento, eu não vou deixar esse delta ser maior ou igual a zero. Eu vou impor que ele seja menor do que zero, tá bom? Então, ó, eu vou impor que esse delta seja menor do que zero para não gerar nenhuma raiz real aí, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que achar são as raízes dessa expressão. Dá para achar de cabeça, eu sei que zero é raiz, né? Porque se eu colocar m igual a zero, zera tudo. E eu sei que menos 12 também é raiz, porque menos 12 ao quadrado é 144, e 12 vezes menos 12 dá menos 144. Isso aqui vai dar zero. Mas você não precisa fazer de cabeça, você pode chegar aqui num cantinho, né? Ó, e calcular as raízes. As raízes vão aparecer quando você igualar. Isso aqui é zero. Isso aqui vai dar m, que multiplica m mais 12. Tudo igual a zero. Você tem um produto que está dando zero. Então, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Ou seja, ou o m é zero, ou o m é menos 12. Tá claro? Bom, isso aqui, ou esses aqui são os valores que geram um delta igual a zero. Mas eu não estou querendo delta igual a zero, estou querendo delta menor do que zero. Aí por que você calculou as raízes? Para estudar o gráfico dessa função. Isso aqui é uma parabolazinha, não é? Certo? Lembra que eu falei que você tinha que saber os gráficos das parábolas? Ou os gráficos que as parábolas podem gerar? Isso aqui é uma parábola. Ele tem, ou ela tem aqui o A positivo, então você vai ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, e eu vou propor que as raízes se apresentem, e daí eu vou estudar os sinais dessa parábola. Como? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui um eixo M, vou fazer a parábola com a concavidade voltada para cima. Tá aqui. E eu sei que ela é zero, ou seja, ela tem as suas raízes quando o M for menos 12, ou então quando o M for zero. Tá bom? Beleza? Eu sei também que esse m quadrado mais 12m, ou seja, essa função, ela assume valores positivos em y, né? Para um m menor que menos 12, assume valores negativos quando o m estiver entre menos 12 e 0, e assume valores positivos quando você estiver para lá do zero, tá certo? Então é assim, o que eu vou pegar como resposta? Ou melhor, não é que eu vou pegar como resposta.
Que valores de m que eu vou colocar aqui para quebrar essa equação? Usando um delta negativo, né? Eu vou pegar esses valores aqui, ó. Vou pegar os valores que vão de menos 12 até 12. Desculpa, de menos 12 até 0. Por quê? Porque esses valores geram delta negativo, e delta negativo não gera solução real. Tudo bem? Beleza? Então, eu estou trabalhando dentro desses valores de delta aqui, tá certo? Isso vai impedir que eu tenha uma solução real, ok? Vitor, significa que se você colocar valores de m menores que menos 12 ou maiores que 0, você vai ter uma solução real? Isso. Aí é que tá. Esse que é o grande lance desse exercício. Se eu colocar essa resposta, que resposta? Ó, se eu colocar que os valores de m tem que ser valores entre menos 12 e 0, eu estarei colocando praticamente a resposta certa. Praticamente. Mas falta uma análise ainda. Que análise? Ó, eu impus um delta negativo, e daí não vai sair raiz real. E, portanto, você não vai ter um x que seja igualado a um número não real. Aqui, do 3 elevado a x. Ok? Mas tem um detalhe importantíssimo que a gente precisa ficar atento, que é o seguinte. Se eu trabalhar com valores de delta que geram raízes, olha que interessante. Se eu for resolver essa equação, eu posso ter duas raízes, por exemplo, positivas, tá? Eu posso ter uma raiz positiva e a outra negativa. Eu posso ter duas raízes negativas. Eu posso ter uma raiz zero e uma outra qualquer, pode ser positiva ou negativa, e vice-versa. Ou então eu posso ter as duas raízes zero. Certo? Beleza? Vitor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte, ó. Existem valores de m aqui e aqui que geram respostas reais. Só que, olha só que interessante. A incógnita é 3 elevado a x, não é? A incógnita é 3 elevado a x, e o 3 elevado a x, ele nunca vai ser negativo, ele sempre vai ser positivo. Tá certo? Então, quando você for resolver essa equação, o 3 elevado a x, ele precisa ser igualado a um valor positivo. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Se você gerar dois valores positivos, vai ter resposta. Eu não quero ter resposta, ok? Então, isso aqui não serve. Se uma das raízes for positiva e outra for negativa, isso depende do valor do m. Eu vou ter uma resposta. Eu não quero ter resposta. Se eu jogar um valor de m aqui, que gere um delta aceitável, não negativo, e ele me gera respostas, as duas negativas, isso eu quero. Olha que análise. Se o delta for maior ou igual a zero, ou seja, se eu tiver valores para cá ou para cá, na hora de resolver, eu tenho duas raízes negativas. Essa parte da análise me interessa. Por quê? Porque quando aparecem duas raízes negativas aqui, o 3 elevado a x, ele é sempre positivo. Igualado a duas raízes negativas, não vai dar resposta. Ok? Sacou a ideia? Então tem mais valores de m aqui que eu tenho que colocar na resposta. Essa condição, ó, na hora que eu resolver, uma raiz pode ser zero e outra raiz pode ser ou positiva ou negativa. Isso aqui eu também não quero, tá? Porque se tiver uma raiz positiva e o zero, daí eu tenho resposta, tá certo? Agora, isso aqui me interessa. Se na hora de resolver essa equação eu tiver as duas raízes nulas, 3 elevado a zero nunca vai ser... Desculpa, 3 elevado a x nunca vai ser nulo. Então eu não vou ter solução nenhuma, tá bom? Então olha só que interessante. Eu neguei raízes reais colocando um delta negativo. Perfeito, achei esse intervalo. Mas se eu tiver um delta que gera respostas,
Ok? Então, estou expandindo meus valores de M. Se eu tiver um delta que gera respostas, aqui eu vou ter resposta, isso eu não quero. Aqui eu vou ter resposta, isso eu não quero. Aqui eu vou ter resposta, isso eu não quero. Eu quero que as duas respostas ou sejam negativas ou sejam zero. Ok? Viu que questão? E essa questão é fogo. Quando é que eu gero duas respostas negativas? Menos vezes menos vai dar mais. Então o produto tem que ser maior do que zero. E a soma tem que ser negativa, né? É isso? Tá? Menos somado com menos vai dar negativa. Soma negativa. Quando é que eu gero um par de zeros? O produto dessas duas raízes é zero. Então, ou é positivo, menos vezes menos, ou é zero. Então, produto maior ou igual a zero. A soma das duas raízes negativas é negativo e das duas raízes zero é zero. Então, menor ou igual a zero. Essas condições têm que se estabelecer. Daí eu vou ter mais valores de M que não geram resposta, tá? Então, vamos lá. Como é que eu acho o produto? Olha para a equação. O produto é menos M, que é o C, sobre 3, que é o A, tá? Então, o produto... vou escrever em amarelinho, né? Menos M sobre 3 maior ou igual a zero, ou seja, o M menor ou igual a zero. Tá legal? Lembre-se que eu tenho que ter um E aqui, tá? Então tem que ter um E aqui. Eu preciso desse produto maior ou igual a zero e dessa soma menor ou igual a zero, tá certo? Para gerar esse ou esse aqui. Então, agora a soma menor ou igual a zero. A soma é o oposto de B sobre A, menos M sobre 3. Olha que interessante. A soma e o produto, eles vão ter o mesmo cálculo, tá? Só que um tem que ser maior ou igual a zero e o outro tem que ser menor ou igual a zero. Olha que interessante. O M tem que ser menor ou igual a zero e maior ou igual a zero. É um E. Então, se o M tem que ser menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, o único M que serve nesses dois, que serve nesse e nesse, é o M igual a zero. Então perceba que aqui você nega respostas porque o delta é negativo. Aqui você nega respostas porque quando você coloca o M igual a zero, das duas uma, ou você vai ter as duas raízes negativas, a gente pode até testar isso aí, ou você vai ter as duas raízes nulas. Tá bom? Então, a composição desses dois dados é que vai dar a solução do problema. Eu vou escrever em laranjinha, tá? Ó, junta esse com esse, num ou, né? Então, a única coisa que eu vou fazer é incluir aqui o zero, né? A resposta final, então, é o menos 12, menor que M, menor ou igual a zero. Tá? E eu vou chamar a atenção dessa resposta porque ela é muito parecida com a de cima, né? E questãozinha lasqueira, hein? Não é? Essa questão, ela não é casa-terra, não é Sobradinho, é difícil, tá? É. E eu precisei ficar deduzindo a resposta no final. Deduzindo. Dedos? Dedução. Ai, meu. Ok? Olha, espero que você tenha gostado. Percebeu por que eu perguntei se você estava descansado no começo? Porque essa questão, ela traz muitos conceitos, e depois de você ver tudo isso, você precisa absorver, organizar, você precisa estar fazendo o processo de absorção do conhecimento e depois você precisa que esse conhecimento seja apropriado por você. Então você precisa daquele trabalho, descanso, ok? Ó, mergulha nos conceitos que a gente trabalhou só para dar uma revisada final. Equação de segundo grau, soma e produto, os deltas, ok? Os gráficos das parábolas, né? E o gráfico da exponencial. Beleza? Ó, espero que você esteja gostando, espero que esteja rendendo muito o seu processo de estudos e eu espero que você tenha excelentes resultados em tudo que você for fazendo, tá bom? Qualquer coisa,
coloca aí uma mensagem nos comentários. Se você não está inscrito no canal, eu peço essa gentileza, inscreva-se no canal, divulgue o canal, dê um like, né? Porque isso é muito importante para o YouTube dar uma ventilada aí, dar uma espalhada nessas informações que são muito úteis para muita gente, tá bom? Bons estudos e a gente se vê logo mais. Até a próxima!